121. Ideais. Torna-se responsabilidade de todo homem, ao perceber que carece da verdade, sair à procura dela. De O Caminho dos Reis, pós-escrito. Moashi descobriu que era fácil passar de matar homens a quebrar destroços. Eles usavam picareta para golpear os pedaços de pedra caída na antiga ala leste do Palácio de Colinar, esmagando colunas que haviam desabado para que pudessem ser levadas embora por outros trabalhadores. Ali perto, o chão ainda estava vermelho com sangue seco. Fora ali que mataram Rocar, e seus novos mestres haviam ordenado que o sangue não fosse limpo. Alegavam que a morte de um rei era algo digno de reverência. Moashi não deveria sentir prazer? Ou pelo menos satisfação? Em vez disso, matar Rocar só fizera com que se sentisse frio. Como um homem que havia andado por metade de Rochar com uma caravana de chulos teimosos. No topo da última colina, não sentia satisfação, apenas cansaço. Talvez um pouco de alívio por ter acabado. Ele bateu a picareta contra um pilar caído. Perto do fim da batalha por Colinar, o petronante havia derrubado uma grande porção da galeria oriental do palácio. Agora, os escravos humanos precisavam limpar os escombros. Os outros frequentemente começavam a chorar ou a trabalhar com os ombros caídos. Moashi sacudiu a cabeça, apreciando o ritmo pacífico da picareta na pedra. Um moldado passou por ali coberto por uma armadura de carapaça tão brilhante e cruel como uma armadura fractal. Havia 9 ordens de moldados. Por que não 10? Ali, falou o moldado através de um intérprete e apontou para uma seção da parede. Quebre ali. Moashi enxugou a testa, franzindo-se enquanto outros escravos começavam a trabalhar naquele ponto. Por que quebrar aquela parede? Não seria necessário reconstruir aquela parte do palácio? Curioso, mano. Moashi deu um pulo, sobressaltado, ao ver uma figura descendo através do telhado quebrado e envolta em preto. Lady Lashway ainda visitava Moashi, o homem que a matara. Ela era importante entre os cantores, não como um tipo de grão-príncipe, era mais como um capitão de campo. Acho que estou curioso, cantora anciã, disse Moashi. Há um motivo para despedaçar esta parte do palácio? Mais do que simplesmente limpar os destroços? Sim, mas você ainda não precisa saber por quê. Ele assentiu, então voltou ao trabalho. Ela cantarolou em um ritmo que lhe associava com estar satisfeito. Sua paixão merece elogios. Eu não tenho paixão, apenas entorpecimento. Você deu a ele sua dor. Ele vai devolvê-la, humano, quando você precisar dela. Isso seria ótimo, contanto que pudesse esquecer a expressão de traído nos olhos de Kaladin. Hananan deseja falar com você, declarou a anciã. O nome não era totalmente uma palavra, era mais um som cantarolado, com batidas específicas. Junte-se a nós lá em cima. Ela saiu voando. Moashi deixou de lado sua picareta e seguiu de uma maneira mais mundana, dando a volta até chegar à frente do palácio. Longe das picaretas e do barulho das pedras, pôde ouvir soluços e gemidos. Só os humanos mais miseráveis se abrigavam ali, nos edifícios quebrados perto do palácio. Por fim, seriam conduzidos para trabalhar em fazendas. Por enquanto, contudo, a cidade grandiosa era um lugar de choro e sofrimento. As pessoas pensavam que o mundo havia acabado, mas só estavam meio certas. O mundo delas acabara. Ele adentrou o palácio sem ser questionado e subiu pela escadaria. Os moldados não precisavam de guardas. Matá-los era difícil e, mesmo que alguém conseguisse, eles simplesmente renasciam na próxima tempestade eterna, contanto que um parchemano voluntário pudesse ser encontrado para assumir o fardo. Perto das câmaras do rei, Moashi passou por 2 moldados lendo livros na biblioteca.
Eles haviam removido seus longos casacos, flutuando com os pés nus, despontando das calças largas e tremulantes, os dedos apontados para baixo. Ele enfim encontrou Hananã na sacada do rei, flutuando no ar, o pano de sua roupa tremulando e ondulando com o vento abaixo. Cantora anciã, disse ele da sacada. Embora Hananã fosse o equivalente a um grão-príncipe, não exigia que Moash se curvasse, nem mesmo para ela. Aparentemente, ao ter matado um dos seus melhores guerreiros, ele havia obtido um nível de respeito. Você se saiu bem, elogiou ela, falando em aletiano com sotaque carregado. Abateu um rei neste palácio. Rei ou escravo, ele era um inimigo para mim e para os meus. Considerei-me sábio e senti orgulho por Leosh tê-lo escolhido. Durante anos, meu irmão, minha irmã e eu vamos nos gabar de tê-lo escolhido. Ela olhou para ele. Odion tem um comando para você. Isso é raro para um humano. Diga. Você matou um rei, falou ela, removendo algo de uma bainha em seus trajes. Uma faca estranha, com uma safira incrustada no cabo. A arma era feita de um metal dourado brilhante, tão claro que era quase branco. Faria o mesmo com Deus? Navani saiu pela porta da muralha de cidade de Tailém e correu pelo campo quebrado, sem ligar para os chamados de soldados que corriam atrás dela. Haviam expirado tanto quanto era razoável para deixar que o exército inimigo recuasse. Dalinar caminhava com a ajuda de Lopen do capitão Kaladin, que o apoiavam um de cada lado. Ele arrastava jatos de espelho de exaustão como um enxame. Navani o envolveu em um poderoso abraço, mesmo assim. Ele era o espinho negro. Sobreviveria a um abraço apertado. Kaladin e Lopen permaneceram ali perto. Ele é meu, disse a eles. Eles concordaram e não se moveram. As pessoas precisam de vocês lá dentro, declarou Navani. Posso cuidar dele, rapazes. Finalmente, eles saíram voando e Navani tentou firmar Dalinar. Ele sacudiu a cabeça, mantendo-a ainda no seu abraço com uma grande pedra enrolada no seu casaco, segura em uma mão e pressionada contra as costas dela. O que era aquilo? Acho que sei por que as memórias voltaram, sussurrou ele. Odium ia fazer com que eu me recordasse de tudo quando estivesse diante dele. Eu precisava aprender a me reerguer. Toda a dor dos últimos 2 meses foi uma bênção. Ela o abraçou naquele campo de pedra aberto, fragmentado pelos petronantes, coberto de homens que uivavam para o céu vazio, gritando pelo que haviam feito e exigindo saber por que tinham sido abandonados. Dalinar resistiu às tentativas de Navani de puxá-lo para a muralha. Em vez disso, com olhos úmidos, ele a beijou. Obrigado por me inspirar. Inspirar? Ele a soltou e estendeu o braço que trazia o relógio dorial que ela lhe dera. Estava rachado, expondo as gemas. Isso me lembrou de como fazemos fabriais. Letargicamente, ele desembalou o casaco do uniforme que envolvia um grande rubi. A gema brilhava com uma luz bizarra, profunda e escura. De algum modo, parecia tentar puxar a luz ao redor para dentro. Quero que mantenha isso em segurança para mim, disse Dalinar. Estude-o. Descubra por que essa gema específica conteve um dos desfeitos. Mas não a quebre. Não ousaremos deixá-lo solto novamente. Ela mordeu o lábio. Dalinar, já vi algo parecido com isso antes. Muito menor, como uma esfera. Ela olhou para ele. Foi Gavilar que fez. Dalinar tocou a pedra com seu dedo nu. Bem no fundo da gema, algo pareceu se mover. Ele havia realmente aprisionado um desfeito inteiro dentro daquela coisa? Estude-a, repetiu ele. E, enquanto isso, há algo mais que quero que faça, meu bem. Algo pouco convencional, talvez desconfortável. Qualquer coisa, disse ela. O que é?
Dalinar fitou-a nos olhos. Quero que me ensine a ler. Todo mundo começou a celebrar. Shallan, Radiante e Vel apenas se acomodaram junto da passarela da muralha com as costas contra a pedra. Radiante estava preocupada que deixasse a cidade indefesa na comemoração. E o que havia acontecido com os inimigos lutando nas ruas? Os defensores precisavam se certificar de que aquilo não era um truque. Vel estava preocupada com pilhagem. Uma cidade no qual frequentemente provava como podia se tornar selvagem. Vel queria estar lá nas ruas, procurando pessoas com probabilidade de serem roubadas e certificando-se de que elas seriam cuidadas. Shallan queria dormir. Sentia-se mais fraca, mais cansada do que as outras. Jasna se aproximou pela passarela da muralha, então se abaixou perto dela. Shallan, você está bem? Só cansada, mentiu Vel. Não tem ideia de como aquilo foi exaustivo, Luminosa. Uma bebida forte seria ótimo. Suspeito que seria de pouca valia, replicou Jasna se levantando. Descanse aqui mais um pouco. Quero ter absoluta certeza de que o inimigo não vai voltar. Juro que falei melhor, Luminosa, respondeu Radiante, tomando a mão de Jasna. Quero completar meu aprendizado. Estudar e aprender até que você determine que estou pronta. Não fugirei novamente. Percebi que ainda tenho um longo caminho pela frente. Isso é bom, Shallan. Jasna se afastou. Shallan. Qual delas eu sou? Havia insistido que logo estaria melhor, mas isso não parecia estar acontecendo. Ela procurou uma resposta, fitando o vazio até que Navani se aproximou e se ajoelhou ao seu lado. Atrás, Dalinar aceitou uma mesura respeitosa da rainha Fen, então se curvou de volta. Raios, Shallan, resmungou Navani. Você mal consegue ficar de olhos abertos. Vou arrumar um palanquim para levá-la para a parte alta da cidade. O sacro portal provavelmente está cheio de gente, disse Radiante. Não quero tomar o lugar dos outros que podem estar precisando mais. Não seja tola, criança, disse Navani, então lhe deu um abraço. Você deve ter passado por tanta coisa. Deverman poderia conseguir um palanquim para a Luminosa Davar? Posso muito bem usar meus pés, retrucou Vel, olhando feio para a escriba, que saltou para obedecer a Navani. Sou mais forte do que a senhora imagina, sem ofensas, Luminosa. Navani estreitou os lábios, mas então foi puxada para a conversa de Dalinar e Fen. Eles estavam planejando escrever para os Azistianos e explicar o que havia acontecido. Vel achava que eles tinham razão de se preocupar com os eventos daquele dia se espalhassem como rumores de uma traição aletiana. Raios. Se ela mesma não estivesse estado ali, ficaria tentada a acreditar nisso. Não era todo dia que um exército inteiro se rebelava. Radiante decidiu que elas podiam descansar por 10 minutos. Shallan aceitou, recostando a cabeça contra a parede, flutuando. Shallan. Aquela voz. Ela abriu os olhos e viu Adolin vindo apressadamente pela muralha até ela. Ele derrapou um pouco enquanto caía de joelhos ao seu lado. Então ergueu as mãos e hesitou, como se estivesse diante de algo muito frágil. Não me olhe assim, disse Vel. Não sou uma peça de cristal delicada. Adolin estreitou os olhos. É verdade, concordou Radiante. Sou um soldado tanto quanto os homens no topo desta muralha. A não ser nas questões óbvias, trate-me como trataria eles. Shallan, chamou Adolin tomando a mão dela. O que foi? Indagou Vel. Tem algo errado? Claro que tem, retrucou Radiante. Esse combate nos deixou completamente esgotadas. Adolin sondou os olhos dela, que fluía de uma para outra e de volta. Um momento de Vel, um momento de Radiante. Shallan espreitou. A mão de Adolin apertou a dela. Shallan perdeu o fôlego. Pronto, pensou. É essa que eu sou. Ele sabe.
Adolin relaxou e, pela primeira vez, ele notou, ela notou como esfarrapada estava a roupa dele e levou a mão segura aos lábios. Adolin, você está bem? Ah, ele olhou para o seu uniforme rasgado e as mãos arranhadas. Não é tão ruim quanto parece, Shalom. A maior parte do sangue não é minha. Bem, quer dizer, acho que é. Mas estou me sentindo melhor. Ela tocou o seu rosto com a mão livre. É melhor que você não tenha arrumado muitas cicatrizes. Espero que continue bonito, fique sabendo. Mal estou ferido, Shalom. Renarim me alcançou. Então está tudo bem se eu fizer isso? Perguntou Shalom, inclinando-se para abraçá-lo. Ele respondeu, puxando-a para si. Adolin cheirava suor e sangue. Não era o mais suave dos aromas, mas era ele e ela era Shalom. Como você está? Questionou ele. De verdade? Cansada, sussurrou ela. Se você quiser um palanquim. Todo mundo fica me perguntando isso. Eu posso carregá-la, disse ele. Então recuou e sorriu. Naturalmente, você é uma radiante. Então talvez você possa me carregar em vez disso? Eu já fui e voltei do topo da cidade uma vez. Shalom sorriu até que mais adiante na muralha uma figura brilhante pousou na meia. Kaladin se acomodou, os olhos azuis resplandecendo, flanqueado por Rocha e Lopem. Soldados em toda a passarela se voltaram para ele. Mesmo em uma batalha com múltiplos cavaleiros radiantes, havia algo na maneira como Kaladin voava, na maneira como ele se movia. Vel imediatamente assumiu o controle e se pôs de pé enquanto Kaladin andava pela muralha para se encontrar com Dalinar. O que aconteceu com as botas dele? Shalom, chamou Adolin. Um palanquim parece ótimo, disse Vel. Obrigada. Adolin corou, então assentiu e foi na direção de uma das escadarias que desciam para a cidade. Disse Padrão. Estou confuso. Nós precisamos abordar essa questão com lógica, falou adiante. Estamos procrastinando para tomar uma decisão há meses, desde os dias que passamos nos abismos com o filho da tempestade. Começa a pensar que um relacionamento entre dois cavaleiros radiantes provavelmente formará uma união mais igualitária. Além disso, acrescentou Vel, veja só aqueles olhos, ardendo com emoção quase incontida. Ela caminhou na direção dele, sorrindo. Então diminuiu a velocidade. Adolin me conhece. O que ela estava fazendo? Botou o radiante véu de lado e, quando elas resistiram, enfiou-as no fundo do seu cérebro. Elas não eram ela. Ela que, às vezes, era elas. Mas elas não eram ela. Caladinha hesitou na passarela da muralha, mas Shalom só acenou para ele. Então foi para outra direção, cansada, mas determinada. Vayne estava junto da amurada de um navio em fuga. Os moldados se gabavam dentro da cabine do capitão, falando sobre a próxima vez, prometendo o que iam fazer e como venceriam. Eles falavam de vitórias do passado e sutilmente insinuavam o motivo do seu fracasso. Muitos poucos deles haviam despertado até o momento, e os que estavam acordados não estavam acostumados a ter corpos físicos. Que maneira estranha de tratar um fracasso. Ela se afinou com apreciação mesmo assim. Um antigo ritmo. Adorava ser capaz de ouvi-los novamente à vontade. Ela podia se afinar com os antigos ou com os novos e deixar seus olhos vermelhos, exceto quando sugava a luz das tempestades. Timbre havia concedido isso ao capturar o esplêndido de vazio dentro dela. Isso significava que podia esconder esse fato dos moldados. De ódio. Ela se afastou da porta da cabine e caminhou ao longo da lateral do navio, que se movia pela água indo em direção a Marat. Esse laço deveria ser impossível, sussurrou ela para Timbre, que pulsou em paz. Também estou feliz, mas por que eu? Por que não um dos humanos? Timbre pulsou em irritação, então no ritmo dos perdidos. Tantos assim?
Eu não fazia ideia do que a traição humana havia custado tantas vidas do seu povo. E seu próprio avô? Irritação novamente. Também não sei ao certo o quanto posso confiar nos humanos, mas Eixonai confiava. Ali perto, marinheiros trabalhavam no cordame falando baixo em taileno. Parchemanos sim, mas também tailenos. Eu não sei, Videlg, disse um deles. Alguns não eram tão ruins. Mas o que eles fizeram conosco? Isso significa que temos que matá-los? Perguntou sua companheira, pegando uma corda que foi jogada. Não parece certo. Eles tiraram nossa identidade, Vidalg, replicou o Vitilém. Tomaram toda a nossa trovejante identidade. E nunca vão deixar um bando de parchemanos livres. Pode esperar. Eles virão atrás de nós. Eu lutarei, se for o caso, declarou Vidalg. Mas não sei. Não podemos simplesmente apreciar o fato de sermos capazes de pensar, de existir. Ela balançou a cabeça, amarrando bem a corda. Só gostaria de saber quem nós éramos. Timbre puxou em elogio. Os ouvintes? Sussurrou Vene para o espreno. Nós não fizemos um trabalho muito bom em resistir a ódio. Assim que tivemos um vislumbre do poder, voltamos correndo para ele. Isso fora culpa dela. Vene os levara novas informações, novos poderes. Sempre tivera fome disso e de algo novo. Timbre pulsou em consolo, mas então o ritmo se misturou, mudando novamente para determinação. Vene cantarolou a mesma transformação. Algo novo, mas também algo velho. Ela caminhou até os dois marinheiros, que imediatamente ficaram em posição de sentido, saudando-a como a única régia no navio, possuidora de uma forma de poder. Eu sei quem vocês eram, disse ela para os dois. Você sabe? Perguntou a Feminem. Sim, Vene apontou. Continuem trabalhando e deixe-me contar a vocês sobre os ouvintes. Acho que você fez um ótimo trabalho, Suzette. Elogiou a espada na mão de Suzette enquanto eles ascendiam acima de cidade de Tailém. Você não destruiu muitos deles, tudo bem, mas só precisa de mais prática. Obrigado, espada Nime, respondeu ele, alcançando Nin. O arauto flutuava com os pés apontados para baixo, as mãos às costas, assistindo os navios parchemanos sumindo no horizonte. Caralho. Perdão, mestre, disse Suzette finalmente. Eu deixei zangado. Eu não sou seu mestre, replicou Nin. E você não me deixou zangado. Por que eu estaria insatisfeito? Você determinou que os parchemanos são os verdadeiros proprietários desta terra e que os rompe-céus devem seguir suas leis. O motivo de fazermos nosso juramento a algo externo é justamente porque reconhecemos que nosso próprio julgamento é falho. Meu julgamento é falho. Ele estreitou os olhos. Eu costumava ser capaz de sentir, Suzette, filho Neturo. Eu costumava ter compaixão. Me lembro desses dias antes da tortura, indagou Suzette. Ele assentiu. Séculos passados em Braze, o lugar que você chama de danação, roubaram minha habilidade de sentir. Cada um de nós lida com isso de um modo, mas só Ishar sobreviveu com a mente intacta. Apesar disso, você tem certeza de que deseja usar seu juramento para seguir um homem? Não é tão perfeito quanto a lei, eu sei, disse Suzette, mas parece certo. A lei é feita por homens, então tampouco é perfeita. Não é a perfeição que buscamos, pois a perfeição é impossível. Em vez disso, buscamos consistência. Você já disse as palavras? Ainda não. Eu juro seguir a vontade de Dalinar Collin. Esse é o meu juramento. Ao proclamar as palavras, neve se cristalizou ao redor dele no ar, então foi descendo.
Ele sentiu a onda de alguma coisa. Aprovação? Do esplêndido oculto que mal se mostrava para ele, mesmo agora? Acredito que suas palavras foram aceitas. Já escolheu sua busca para o próximo ideal? Livrarei os chinos de seus falsos líderes, contanto que Dalinar Collin concorde. Veremos. Você pode descobrir que ele é um mestre rigoroso. Ele é um bom homem, Nin, filho Deus. É precisamente por isso. Nin o saudou em silêncio, então começou a se mover através do ar. Ele sacudiu a cabeça quando Sisete o seguiu, então apontou. Você deve proteger o homem que outrora tentou matar Sisete, filho Neturo. E se nos encontrarmos no campo de batalha? Então vamos lutar com confiança, sabendo que obedecemos aos preceitos dos nossos votos. Adeus, Sisete, filho Neturo. Eu o visitarei em breve para supervisionar seu treinamento na nossa segunda arte, o fluxo da divisão. Você pode ter acesso a ele, mas tome cuidado. É perigoso. Caralho, meu, mas até isso combina comigo, hein? Imagina só, conseguir voar e explodir coisa. Ele deixou o Sisete sozinho no céu, segurando uma espada que cantarolava alegremente consigo mesma. Depois confidenciou que ela nunca gostara muito de Nin para começo de conversa. Shallan descobriu que, por pior que fosse a situação, alguém estaria fazendo chá. Naquele dia, era Techave, e Shallan pegou uma caneca com gratidão, então espiou através do posto de comando no topo da cidade, ainda procurando o Adolin. Agora que estava em movimento, descobriu que podia ignorar sua fadiga. O impulso podia ser algo poderoso. Adolin não estava ali, embora uma das mensageiras o houvesse visto pouco tempo atrás. Então o Shallan estava no caminho certo. Ela voltou pela rua principal, passando por homens que carregavam macas com feridos. A não ser por isso, as ruas estavam praticamente vazias. As pessoas haviam sido mandadas para os abrigos da tempestade ou casas, enquanto os soldados da rainha Fen recolhiam as gemas da reserva, recolhiam as tropas de Amarã e garantiam que não houvesse saques. Shallan se demorou na entrada de um beco. O chá era amargo, mas gostoso. Conhecendo Techave, provavelmente havia algo nele para mantê-la de pé e alerta. As escribas sempre conheciam os melhores chás para isso. Ela observou as pessoas por algum tempo, depois olhou para cima, quando o Caladim pousou em um teto próximo. Ele era o próximo na fila para operar o sacroportal, rendendo Renarim. O corredor dos ventos ficou parado como uma sentinela vasculhando a cidade. Aquilo ia se tornar um hábito dele? Sempre parado no alto de algum lugar. Ela notara aquele parecer invejoso quando encarava aqueles moldados com suas roupas longas se movendo como os ventos. Shallan olhou para a rua principal ao ouvir uma voz familiar. Adolin vinha descendo a rua, conduzido por uma mensageira que indicou para ele onde estava Shallan. Finalmente. A mensageira fez uma mesura, então retornou apressada para o posto de comando. Adolin se aproximou e correu a mão pelo seu cabelo arrepiado, loiro e preto. Estava lindo, apesar do uniforme rasgado e da cara arranhada. Talvez essa fosse a vantagem de ter um cabelo sempre revolto. Combinava com qualquer situação. Embora ela não fizesse ideia de como ele havia arrumado tanta poeira no uniforme. Por acaso lutara com um saco de areia? Ela o puxou para perto da entrada do beco. Então se virou e o fez passar o braço sobre seus ombros. Para onde você foi? Meu pai me pediu para conferir como estão cada um dos fractários tailianos e fazer um relatório para ele. Deixei um palanquim para você. Obrigada, disse ela. Estava avaliando os efeitos da luta. Acho que fizemos um bom trabalho. Só metade da cidade destruída. O que é um avanço e tanto em relação ao nosso trabalho em Kholinar. Se continuarmos assim, algumas pessoas podem chegar a sobreviver ao fim do mundo. Ele grunhiu. Você parece mais animada do que antes. Techave me deu chá. Provavelmente estarei pulando para cima e para baixo em breve. Não me faça rir.
Eu pareço um filhote de cão machado quando estou hiperativa. Shala. Ela se voltou para fitá-lo, então seguiu o olhar dele. Acima, Kaladin se ergueu no ar para inspecionar alguma coisa que eles não podiam ver. Não quis abandonar você mais cedo, disse Shalom. Sinto muito. Não deveria ter deixado você sair correndo. Ele respirou fundo, então tirou o braço dos ombros dela. Estraguei tudo, pensou Shalom imediatamente. Pai das tempestades. Estraguei tudo mesmo. Eu decidi recuar, declarou Adolin. Adolin, eu não quis. Me deixe falar, Shalom, por favor. Ele estava de cabeça erguida e impertigado. Vou deixar que ele fique com você. Ela ficou atônita. Deixar que ele fique comigo? Estou sendo um empecilho, disse Adolin. Posso ver como vocês se olham. Não quero que continue se forçando a passar tempo comigo por pena. Raios. Agora ele está tentando arruinar tudo. Não, retrucou Shala. Em primeiro lugar, você não pode me tratar como algum tipo de prêmio. Você não decide quem fica comigo. Não estou tentando. Ele respirou fundo novamente. Olhe só, isso é difícil, Shala. Estou tentando fazer a coisa certa. Não dificulte ainda mais. E eu não tenho escolha? Você já fez sua escolha. Posso ver como você olha para ele. Eu sou uma artista, Dorin. Aprecio uma bela imagem quando estou diante de uma. Não quer dizer que eu queira tirá-la do gancho e ficar íntima dela. Kaladin pousou em um telhado distante, ainda olhando para o outro lado. Adolin acenou na direção dele. Shalom. Ele pode literalmente voar. É mesmo? E é isso que as mulheres devem buscar em um companheiro? E o que diz no Manual da Dama de Alta Sociedade para Relacionamentos e Família? A edição de Bequená, talvez? Moças, não é permitido que se casem com um homem se ele não puder voar. Não faz diferença se ele é lindo de morrer, gentil com todos que conhece, independentemente da posição social, apaixonado pela sua arte e humilde do modo mais sincero, esquisito e confiante. Não importa que ele pareça entender você como ninguém e preste atenção dos seus problemas, encorajando você a ser você mesma e a não se esconder. Não importa que estar perto dele faça com que você queira arrancar as roupas dele e empurrá-lo para o beco mais próximo, então beijá-lo até que perca o fôlego. Se ele não pode voar, então, bem, vocês vão ter que terminar. Ela fez uma pausa para respirar, arquejando. E... disse Adolin. Esse sujeito sou... eu? Você é tão idiota. Ela agarrou o casaco rasgado e o puxou para um beijo, espreios de paixão se cristalizando no ar ao redor deles. O calor do beijo a ajudou mais do que o chá poderia. Fez com que fervilhasse e ardesse por dentro. Luz das Tempestades era ótima, mas esta energia, em comparação, fazia a luz parecer fosca. Raios, amava esse homem. Quando ela o deixou se afastar do beijo, a Adolinha a agarrou e a puxou para perto, respirando forte. Você tem certeza? Eu só... Não me olhe assim, Shala. Preciso dizer isso. O mundo está cheio de deuses e arautos agora, e você é um deles. Eu sou praticamente ninguém. Não estou acostumado com esse sentimento. Então essa provavelmente é a melhor coisa que já aconteceu com você, Adolin Collin. Bem, exceto por mim. Ela se aconchegou nele. Tenho que admitir, já que estamos sendo honestos, que Vel tinha uma quedinha por Kaladin, filho da tempestade. Ela tem um gosto terrível para homens, e eu a convenci a entrar na linha. Isso é preocupante, Shala. Não vou deixar que ela faça nada, eu prometo. Não estava falando disso, respondeu Adolin. Quis dizer, você, Shala, tornando-se outras pessoas. Todos nós somos pessoas diferentes em ocasiões diferentes. Lembra?
Não como você. Eu sei, disse ela. Mas eu acho que parei de escorregar para novas personas. 3, por enquanto. Ela se virou para ele, sorrindo, as mãos de Adolin ainda ao redor da cintura dela. Mas o que acha disso? 3 noivas em vez de uma. Rapaz do céu. Alguns homens adorariam tamanha libertinagem. Se você quiser, posso ser praticamente qualquer pessoa. Mas essa é a questão, Shallan. Eu não quero qualquer pessoa. Quero você. Essa pode ser a mais difícil, mas acho que consigo, Adolin. Com um pouco de ajuda, talvez. Ele abriu aquele sorriso bobo. Raios. Como o cabelo dele podia ficar tão bonito com um cascalho grudado nele? Então, continuou ele, você mencionou alguma coisa sobre me beijar até eu não conseguir respirar. Mas aqui estou eu, nem mesmo sem fôlego. Ele foi interrompido quando Shallan o beijou de novo. Caladinho acomodou-se na beirada de um telhado no topo da cidade de Thailen. Aquela pobre cidade. Primeira tempestade eterna e todos os seus retornos subsequentes. Os tailenos haviam apenas começado a descobrir como reconstruir e agora tinham que lidar com mais edifícios esmagados, conduzindo ao cadáver do petronante, que jazia como uma estátua derrubada. Nós podemos vencer, pensou ele, mas cada vitória nos deixa com mais cicatrizes. Na mão, ele esfregava uma pedrinha com o polegar. Lá embaixo, um beco fora da via principal, uma mulher de cabelo ruivo ondulado beijava um homem uniforme rasgado e esfarrapado. Algumas pessoas conseguiam celebrar, apesar das cicatrizes. Caladinho aceitava isso. Só queria saber como elas o faziam. Caladinho? Chamou Sil, voando ao redor dele como uma fita de luz. Não fique chateado. As palavras chegam na hora certa. Você vai ficar bem. Eu sempre fico bem. Ele estreitou os olhos na direção de Shallan e Adolin e percebeu que não conseguia sentir amargura. Também não sentia resignação. Em vez disso, sentia concordância. Ah, eles, disse Sil. Bem, eu sei que você não foge de uma luta. Você perdeu a rodada, mas... Não. A escolha dela está feita. Dá para ver. Dá? Deveria. Ele esfregou o dedo na pedra. Eu não acho que a amo, Sil. Eu senti alguma coisa. Um alívio nos meus fardos quando estava perto dela. Ela me lembra de alguém. Quem? Ele abriu a palma e Sil pousou ali, tomando a forma de uma jovem de cabelos ondulados e vestido. Ela se inclinou, inspecionando a pedra na mão dele, arrulhando. Sil podia ser inocente de um modo chocante, entusiasmada e encantada com o mundo. Que pedra bonita, falou ela totalmente a sério. Obrigado. Onde foi que você a conseguiu? Encontrei-a no campo de batalha lá embaixo. Molhada, ela muda de cor. Parece marrom, mas com um pouco de água dá para ver branco, preto e cinza. Ah! Deixou que ela inspecionasse a pedra por mais um momento. É verdade, então? Questionou ele por fim. Sobre os parchemanos? Que essa terra era deles, o mundo era deles, antes que chegássemos? Que nós éramos os esvaziadores? Ela assentiu. Ódio é o vazio, Caladinho. Ele suga a emoção e não solta mais. Vocês o trouxeram consigo. Eu não estava viva nessa época, mas conheço a verdade. Ele foi o primeiro deus de vocês, antes que se voltassem para a honra. Caladinho expirou lentamente, fechando os olhos. Os homens da Ponte 4 estavam em conflito com essa ideia. Compreensível. Outros no exército não se importavam, mas seus homens, eles sabiam. Podia se proteger seu lar.
Podia se matar para defender as pessoas dentro dele. Mas e se a casa tivesse sido roubada em primeiro lugar? E se as pessoas que você matou estivessem tentando retomar o que era delas por direito? Relatos de Aletkar diziam que os exércitos parchemanos estavam avançando rumo ao norte, que os exércitos aletianos na área haviam se movido para Herdas. O que aconteceria com Larpetra, com sua família? Certamente, diante da invasão, ele poderia convencer seu pai a se mudar para o retiro. Mas... e então? Tudo ficou tão complicado. Humanos haviam vivido naquela terra por milhares de anos. Poderia alguém realmente esperar que desistissem devido às pessoas que antigamente tinham feito, por mais desonrosas que tivessem sido suas ações? Com quem ele lutava? Quem protegia? Defensor? Invasor? Cavaleiro honrado? Capanga de bandidos? A traição, disse ele para Sil. Sempre a imaginei como um único evento. Um dia os cavaleiros abriram mão das suas espadas fractais, como na visão de Dalinar. Mas acho que não aconteceu desse jeito de verdade. Então, como? Indagou Sil. Bem assim, respondeu Caladin. Apertou os olhos, vendo a luz de um sol poente brincando no oceano. Eles descobriram algo que não podiam ignorar. Por fim, tiveram que encarar o fato. Eles fizeram a escolha errada. Caladin guardou a pedra no bolso. Os votos são ligados à percepção, Sil. Você confirmou isso. A única coisa que importa é se acreditamos ou não que estamos obedecendo nossos princípios. Se perdemos essa confiança, então deixar cair a armadura e as armas é só uma formalidade. Cal. Eu não vou fazer o mesmo, disse ele. Gosto de pensar que o passado da Ponte 4 nos tornará um pouco mais pragmáticos do que foram os antigos radiantes. Não abandonamos você, mas descobrir o que fazer talvez acabe sendo complicado. Caladin pulou do edifício, então se projetou de modo a voar em um amplo arco sobre a cidade. Pousou em um telhado onde a maior parte da Ponte 4 estava compartilhando uma refeição de pão achatado com cuma, uma pasta de laves e temperos. Eles podiam ter exigido algo muito melhor do que rações de viagem, mas não pareciam ter se dado conta disso. Teft estava separado dos outros, emitindo um brilho suave. Caladin acenou para os homens, então foi se juntar a Teft na borda do telhado, fitando o oceano mais além. Está quase na hora de os homens voltarem ao trabalho, notou Teft. O rei Taravanjan quer que a gente voe com os feridos das estações de triagem até o Sacro Portal. Os homens querem uma pausa para comer. Não que eles tenham feito muita coisa. Raios. Você já devia ter vencido essa batalha quando nós chegamos, Cal. Eu estaria morto se você não tivesse ativado o Sacro Portal, disse Caladin baixinho. De algum modo, eu sabia o que você faria. Sabia que viria me procurar. Sabia mais do que eu, então. Teft suspirou pesadamente. Caladin pousou a mão no ombro dele. Eu sei como se sente. Sim, concordou Teft. Imagino que saiba. Mas eu não devia me sentir melhor. Raios. A vontade do musgo não passou. Isso não muda a gente, Teft. Ainda somos quem somos. Da nação. Caladin olhou para os outros. Lopen estava tentando impressionar Lin e Laran com uma história sobre como havia perdido o braço. Era a 7ª versão que Caladin escutava, cada vez um pouco diferente. Barba, pensou Caladin, sentindo a perda como uma punhalada no flanco. Ele e Lopen teriam se dado bem. Não fica mais fácil, Teft. Fica mais difícil, eu acho, quanto mais você aprende sobre as palavras. Felizmente, você recebe ajuda. Você me ajudou quando precisei. Eu vou ajudar você. Teft assentiu, mas então apontou. E quanto a ele? Pela primeira vez, Caladin percebeu que Roja não estava com o resto da equipe.
O enorme Papaguampas estava sentado, sua luz das tempestades extinta, nos degraus de um dos templos abaixo. O arco fractal estava sobre seu colo, a cabeça baixa. Ele obviamente considerava o que havia feito para ter quebrado um juramento, apesar de ter salvado a vida de Kaladin. Nós levantamos a ponte juntos, Teft, disse Kaladin, e nós a carregamos. Dalinar se recusou a deixar a cidade de Thailand de imediato, mas, chegando ao meio termo com Navani, concordou em retornar à sua vila no Distrito Real e descansar. No meio do caminho, parou no templo de Talenelat, que havia sido esvaziado para que os generais pudessem se reunir ali. Esses generais ainda não haviam chegado, então ele teve um tempo breve para si, olhando para os relevos dedicados ao arauto. Sabia que devia subir e dormir, pelo menos até que o embaixador azistiano chegasse. Mas havia algo naquelas imagens de Talenelat e Elin, de cabeça erguida, contra forças avassaladoras. Será que ele precisou lutar contra humanos em alguma dessas últimas batalhas? Pensou Dalinar. Ou pior, será que se questionava sobre o que havia feito? O que todos nós havíamos feito ao tomar este mundo? Dalinar ainda estava ali quando uma figura frágil sombreou a entrada do templo. Eu trouxe meus cirurgiões, disse Taravangian, sua voz ecoando na grande câmara de pedra. Eles já começaram a ajudar os feridos da cidade. Obrigado, respondeu Dalinar. Taravangian não entrou. Ficou parado, esperando, até que Dalinar suspirou baixinho. Você me abandonou. Abandonou esta cidade. Deduzi que você ia cair, replicou Taravangian. Por isso me posicionei de uma maneira que pudesse assumir o controle da coalizão. Dalinar se sobressaltou. Ele se virou para o velho, cuja silhueta estava emoldurada pelo umbral da porta. Você o quê? Imaginei que a única maneira de a coalizão se recuperar dos seus erros fosse eu assumir o comando. Não pude ficar do seu lado, meu amigo. Pelo bem de Roshar, eu me afastei. Mesmo depois das discussões que tiveram, mesmo sabendo como Taravangian via suas obrigações, Dalinar ficou chocado. Aquela era uma política brutal e utilitária. Taravangian, enfim, entrou na câmara, passando a mão enrugada ao longo dos relevos na parede. Ele se juntou a Dalinar e juntos estudaram o entalhe de um homem poderoso, de pé entre dois pilares de pedra, barrando a passagem entre monstros e homens. Você não se tornou rei de Jaqueved por acidente, não é? Perguntou Dalinar. Taravangian balançou a cabeça. Parecia óbvio para Dalinar agora. Taravangian era fácil de ignorar quando se imaginava que ele tinha uma mente lenta. Mas, quando se sabia a verdade, outros mistérios começavam a se encaixar. Como? Há uma mulher em Kharbrandt, respondeu ele. Ela usa o nome Dova, mas achamos que é Batá Elin, uma dos arautos. Ela nos contou que a desolação estava se aproximando. Ele olhou para Dalinar. Não tive nada a ver com a morte do seu irmão, mas... Quando ouvi dos feitos incríveis do assassino, eu o procurei. Anos depois, eu o localizei e dei-lhe instruções específicas. Moash desceu do palácio de Kholinar para as sombras de uma noite que parecia ter demorado demais a chegar. Pessoas se apinhavam nos jardins do palácio, humanos que haviam sido postos para fora das casas para dar lugar a parchemanos. Alguns desses refugiados haviam estendido lonas entre bancos de casca pétrea, criando tendas muito baixas, com apenas meio metro de altura. Espelhos de vida se moviam entre eles e as plantas do jardim. O alvo de Moash era um homem específico que ria sentado na escuridão nos fundos dos jardins. Um louco cuja cor dos olhos se perdera na noite.
Você me viu? Perguntou o homem quando Moashi se ajoelhou. Não, disse Moashi. Então enfiou a estranha faca dourada no estômago dele. O homem a recebeu com um grunhido baixo. Sorriu um sorriso bobo, então fechou os olhos. Você era realmente um deles? Indagou Moashi. Arauto do Todo-Poderoso? Era, era. O homem começou a tremer violentamente, seus olhos se arregalando. Era. Não. Não, que morte é essa? Que morte é essa? Formas encolhidas se remexeram de um lado para outro, e algumas das mais sábias se afastaram. Está me tomando! Gritou o homem. Então olhou para a faca na mão de Moashi. O que é isso? O homem tremeu por mais um momento, então teve um espasmo e ficou imóvel. Quando Moashi puxou para fora a faca branco-amarelada, ela deixou uma trilha de fumaça escura e um ferimento enegrecido. A grande safira no pomo passou a emitir um brilho tênue. Moashi olhou sobre o ombro na direção dos moldados que pairavam no céu noturno atrás do palácio. Esse assassinato parecia algo que eles mesmos não ousavam fazer. Por quê? O que temiam? Moashi levantou a faca na direção dele, mas não houve comemoração. Nada acompanhou o ato, a não ser por algumas palavras murmuradas de pessoas tentando dormir. Aqueles escravos arruinados eram as únicas testemunhas daquele momento. A morte final de Jezrien e Aezir. Gezerezelim, rei dos arautos. Uma figura conhecida nas lendas como o maior humano que já vivera. Lopem saltou atrás de uma rocha, então sorriu, encontrando o pequeno esplêndido em forma de folha que havia enfiado ali. Encontrei você, Naco. Rua se transformou em um garotinho petulante, com talvez 9 ou 10 anos de idade. Rua era seu nome, mas Naco era naturalmente como Lopem o chamava. Ruas uniu pelo ar como uma fita de luz. A ponte 4 estava perto de algumas tendas do nível mais baixo da cidade de Tailém, no distrito baixo, bem à sombra das muralhas. Ali, uma enorme estação de cirurgiões estava cuidando dos feridos. Lopem, chamou Teft. Pare de bancar o maluco e venha aqui ajudar. Eu não sou maluco, gritou Lopem de volta. Com certeza sou o menos maluco desse bando. E vocês todos sabem disso. Teft suspirou, então acenou para Pete e Leiten. Juntos, eles cuidadosamente projetaram uma grande plataforma que tinha uns bons 6 metros quadrados no ar. Ela estava cheia de feridos em recuperação. Os 3 carregadores de pontes voaram rumo à parte superior da cidade. Ruas uniu para o ombro de Lopem e tomou a forma de um jovem, então acenou na direção dos carregadores e tentou o gesto que Lopem havia lhe ensinado. Boa, disse Lopem, mas é o dedo errado. Não, também não é esse. Naco, esse é o seu pé. O esplêndido voltou o gesto para Lopem. Isso aí, disse Lopem. Você pode me agradecer, Naco, por inspirar esse grande avanço no seu aprendizado. Pessoas e coisinhas feitas de nada também, claro, ficam inspiradas perto do Lopem. Ele se virou e entrou em uma tenda de feridos, cuja parede mais distante estava amarrada em uma parte bonita e brilhante da muralha. Lopem esperava que os tailenos apreciassem como aquilo era bacana. Quem tinha uma muralha de metal? Lopem colocaria uma no seu palácio quando construísse. Mas os tailenos eram estranhos. O que mais dizer de uma gente que gostava de ficar tão ao sul, no frio? O idioma local era praticamente dentes batendo. Tendas de feridos estavam cheias de gente considerada saudável demais para merecer a cura de Renarin ou de Lift, mas que ainda precisava dos cuidados de um cirurgião. Eles não estavam morrendo, claro, de imediato. Talvez depois. Mas todo mundo estava morrendo. Talvez depois.
Então provavelmente não tinha problema para ignorá-los para cuidar de que alguém que havia perdido as tripas em algum lugar. Os gemidos de choros indicavam que eles achavam que não morrer imediatamente não era lá muito reconfortante. Os fervorosos faziam o que podiam, mas a maioria dos cirurgiões estava instalada mais alto na cidade. As forças de Taravangian, enfim, haviam decidido a se juntar à batalha, agora que toda a parte fácil, como morrer, que não exigia de fato muita habilidade, havia acabado. Lopen pegou sua bolsa, então passou por Dru, que estava dobrando bandagens recém-fervidas. Mesmo depois de todos aqueles séculos, claro, eles faziam o que os arautos haviam ensinado. Ferver coisas matava os esplêndidos de putrefação. Lopen deu um tapinha no ombro de Dru. Valetiano esguiu, ergueu os olhos e saudou Lopen com a cabeça, exibindo olhos avermelhados. Amar um soldado não era fácil, e agora que Caladinho havia voltado de Aleticar sozinho. Lopen seguiu adiante e, por fim, sentou-se perto de um homem ferido de um leito. Taileno, com sobrancelhas caídas e um curativo ao redor da cabeça, ele olhava diretamente para a frente sem piscar. Quer ver um truque? Perguntou Lopen ao soldado. O homem deu de ombros. Lopen levantou seu pé e tocou a bota no leito do homem. Os cadarços haviam se desamarrado e Lopen, com uma mão atrás das costas, habilmente pegou os cardaços e enrolou na mão, torceu-os. Então os puxou bem apertado, usando seu outro pé para segurar uma extremidade. Acabou com um excelente nó e um belo laço. Era até mesmo simétrico. Talvez pudesse conseguir que um fervoroso escrevesse um poema sobre isso. O soldado não esboçou reação. Lopen se acomodou, pegando sua mochila que tilintou suavemente. Não fique com essa cara. Não é o fim do mundo. O soldado inclinou a cabeça. Bem, claro, tecnicamente pode até ser, mas para o fim do mundo não está tão ruim, certo? Eu achava que, quando tudo fosse terminar, afundaríamos em um banho nojento de pus e perdição, respirando em agonia enquanto o ar à nossa volta, claro, se tornava lava. E nós gritaríamos em um último grito ardente, curtindo as memórias de uma última vez que uma mulher nos amou. Lopen cutucou o leito do homem. Não sei quanto a você, Moody, mas meus pulmões não estão queimando. O ar não parece com muita lava. Considerando quão ruim podia ter ficado, você tem muito a agradecer. Lembre-se disso. O homem hesitou. Quero dizer, lembre-se dessas exatas palavras. Repita essa frase para a mulher que você gosta. Ajuda um bocado. Ele pôs a mão na bolsa e retirou uma garrafa de cerveja de Laves Helena que havia resgatado. Rua parou de zunir pelo topo da tenda tempo bastante para descer e inspecioná-la. Quer ver um truque? Perguntou Lopen. Um outro? Retrucou o homem. Normalmente, eu removeria a tampa com a unha. Tenho excelentes unhas herdadianas, bem duras. Você só tem unhas mais fracas, como a maioria das pessoas. Então, aqui vai o truque. Lopen ergueu a perna da calça com a mão, pressionou a garrafa com o topo na frente, na perna. Então, com um movimento rápido, torceu a tampa até tirar. Depois levantou a garrafa para o homem. O homem tentou pegá-la com o toco enfaixado do braço direito que terminava acima do cotovelo. Ele olhou para o toco, fez uma careta. Então estendeu a mão esquerda em vez disso. Se precisar de algumas piadas, tem algumas que não posso usar mais, disse Lopen. O soldado bebeu em silêncio, os olhos se voltando para a frente da tenda, por onde Caladinho havia entrado, brilhando suavemente e conversado com alguns dos cirurgiões. Conhecendo Caladinho, provavelmente estava dizendo a eles como fazer seu trabalho. Você é um deles, disse o soldado. Radiante. Claro, mas não sou realmente um deles. Estou tentando descobrir qual é o próximo passo. Próximo passo? Já sei voar e já tenho o espreno, mas ainda não sei se sou bom em salvar pessoas. O homem olhou para sua bebida. Eu acho que você está indo bem.
Isso é uma cerveja, não uma pessoa. Não confunda as coisas. É muito constrangedor, mas não vou contar. Como? Como se faz para entrar? Dizem, dizem que você se cura. Claro, cura tudo, exceto o que está no petrobubo em cima do seu pescoço, o que eu acho ótimo. Sou a única pessoa sã nesse grupo. E isso pode ser um problema. Por quê? Dizem que você precisa estar arrasado, disse Lopen olhando para seu espleno, que fez uns círculos empolgados no ar. Depois disparou para se esconder novamente. Lopen teria que procurar o sujeitinho que gostava do jogo. Você conhece aquela mulher alta, irmã do rei? A Shortana, com um olhar capaz de rachar uma espada fractal? Ela disse que o poder precisa entrar na sua alma, de algum modo. Então tenho tentado chorar um bocado e resmungar que minha vida é horrível, mas acho que o pai da tempestade sabe que estou mentindo. É difícil fingir que está triste quando você é o Lopen. Eu acho que estou arrasado, resmungou o homem baixinho. Ótimo, ótimo. Ainda não temos um taileno e ultimamente estamos tentando arrumar um de cada. Temos até um parchemano. É só pedir? Sugeriu o homem. Então tomou um gole da bebida. Claro, peça. Siga a gente por aí. Funcionou com Lin. Mas você precisa dizer as palavras. Palavras? Vida antes da morte. Força antes da fraqueza. Jornada antes das panquecas. Essas são fáceis. As difíceis são: eu vou proteger aqueles que não podem proteger a si mesmos. E... Um súbito lampejo de frio atingiu Lopen, e as gemas na sala faiscaram, então se apagaram. Um símbolo se cristalizou em geada nas pedras ao redor de Lopen, desaparecendo sob as camas de campanha. O antigo símbolo dos corredores dos ventos. O quê? Lopen se levantou. O quê? Agora? Ele ouviu um ruído distante, como o trovão. Agora? Questionou Lopen, sacudindo um punho para o céu. Eu estava me guardando para um momento dramático, seu penito. Por que não me escutou mais cedo? Nós estávamos, claro, todos prestes a morrer e tudo mais. Ele teve uma impressão distinta e longínqua. Você não estava totalmente pronto. Para os raios com você. Lopen fez um duplo gesto obsceno para o céu. Algo que vinha esperando havia bastante tempo para usar apropriadamente pela primeira vez. Rua se juntou a ele fazendo o mesmo gesto. Então fez crescer 2 braços extras para dar mais ênfase. Legal, elogiou Lopen. Ei, Gancho, sou um cavaleiro radiante pleno agora. Então pode começar a me cumprimentar. Caladin nem parecia ter notado. Só um momento, disse Lopen para o soldado com um braço só. Então foi pisando duro até onde Caladin conversava com uma mensageira. Tem certeza? Perguntou Caladin para a escriba. Dalinar sabe disso? Ele me enviou, senhor, respondeu a mulher. Aqui está o mapa com a localização da telepena listada. Gancho, chamou Lopen. Ei, você... Parabéns, Lopen. Bom trabalho. Você é o segundo em comando depois de Teft, até que eu retorne. Caladin saiu bruscamente da tenda e se projetou para o céu, deixando um rastro no ar, as abas frontais da tenda farfalhando no vento causado pela sua passagem. Lopen colocou as mãos nos quadris. Rua pousou em sua cabeça, então emitiu um gritinho de deleite raivoso, enquanto fazia um duplo gesto grosseiro na direção de Caladin. Não faça perder a graça, Naco, disse Lopen. Venha, disse Ash, segurando a mão de Tawny, puxando pelos últimos degraus. Ele a fitou de modo inexpressivo. Tawny, sussurrou ela. Por favor. Os últimos vislumbres de sua lucidez haviam sumido. Outrora, nada o teria mantido afastado do campo de batalha quando outros homens morriam. Naquele dia, ele havia se escondido e choramingado durante o combate. Agora, ele a seguia como um simplório. Tal Enel Elin estava arrasado, como todos os outros. Ishar, pensou ela.
e Char saberá o que fazer. Ela lutou contra as lágrimas. Vê-lo se desvanecer havia sido como assistir ao sol se pondo. Por todos aqueles anos, ela havia esperado que talvez, o quê? Que ele fosse capaz de redimi-los? Alguém ali perto praguejou usando o nome dela, que quis esbofeteá-lo. Não jurem por nós. Não pintem nossos retratos. Não venerem nossas estátuas. Ela apagaria tudo. Arruinaria cada imagem. Ela... Ash inspirou e expirou. Então puxou Tawny pela mão novamente, entrando na fila com outros refugiados que fugiam da cidade. Só estrangeiros tinham permissão de sair naquele momento para impedir que o sacro portal fosse sobrecarregado. Ela voltaria para Azir, onde seus tons de pele não chamariam atenção. Que dom vocês deram a eles, dissera Tawny. Tempo de se recuperar pelo menos uma vez entre as desolações. Tempo para progredir. Ah, Tawny. Ele não podia apenas tê-la odiado. Não podia ter deixado que ela... Ash parou quando algo se rasgou dentro dela. Ah, Deus. Ah, Donalzion. O que era aquilo? O que era aquilo? Tawny ganiu e desabou como uma marionete com fios cortados. Ash cambaleou, então caiu de joelhos, abraçou a si mesma, tremendo. Não era dor. Era algo muito, muito pior. Uma perda. Um buraco dentro dela. Um pedaço da sua alma sendo extirpado. Moça, chamou um soldado trotando até ela. Moça, você está bem? Ei, alguém traga um dos médicos. Moça, o que há de errado? Eles o mataram, de algum modo. Quem? Ela olhou para o homem, lágrimas borrando sua visão. Essa não foi como as outras mortes deles. Foi algo horrível. Ela não o sentia mais de jeito algum. Eles haviam feito alguma coisa com a alma de Jezrien. Meu pai está morto, disse ela. Eles causaram uma agitação entre os refugiados e alguém do grupo de escribas à frente avançou. Uma mulher com um traje roxo escuro. A sobrinha do espinho negro. Ela olhou para Ash, depois para Tawny. Então para um pedaço de papel que tinha na mão e que continha esboços surpreendentemente preciosos dos dois. Não como eram representados na iconografia, mas retratos verdadeiros. Quem? Por quê? Esse é o estilo de desenho dele, observou parte de Ash. Por que Midios tem fornecido retratos de nós? A sensação de rasgo enfim terminou, tão abruptamente que, pela primeira vez em milhares de anos, Ash desmaiou.